Bom, então vamos dar início a mais uma atividade do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde, no nosso canal no YouTube, Saúde Adolescente, São Paulo. E hoje, segunda a quarta-feira do mês, como tem sido de hábito neste ano, nós temos a continuidade do curso da SOGIA, né? E que duas colegas farão uma apresentação sobre violência para crianças e adolescentes. Antes de dar início a essas palestras, eu vou apresentar um vídeo que a doutora Albertina pediu para que fizesse no início dessa apresentação. Por favor, Yasmin, apresenta o vídeo da doutora. Vamos começar a discutir a violência e o que fazer contra a violência na infância e na adolescência. Estarão conosco Elaine Pires e a doutora Carmen Ataíde. Hoje eu estarei assistindo vocês online. Estou aqui no Hospital Albert Einstein com a paciente em trabalho de parto. Mas, graças à tecnologia, eu estarei vendo vocês. Quem vai comandar hoje é o querido doutor Wilson Pereira de Souza, que vai apresentar vocês. O próximo curso será também muito importante. Esse curso acontecerá novamente na segunda semana, na segunda quarta-feira do mês. O assunto vai ser uma surpresa, mas vai ser muito, muito importante. Vou fazer também um convite para que vocês participem do segundo congresso online da SOGIA, que vocês vão ver na tela para poder se inscrever. Obrigada, passo a palavra para o meu querido doutor Eduardo. Olha o som aqui, ó. Não está alto. Bom, então vamos dar início à nossa atividade de hoje, chamando então a nossa colega, a doutora Carmen Lúcia de Abreu Ataíde, que vai apresentar o tema Violência na Infância e Adolescência. A doutora Carmen, ela é do Ambulatório de Violência Sexual do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense. Doutora Carmen, obrigado por estar aqui conosco na noite de hoje, no final de dia, início de noite, apresentando esse tema bastante importante dentro desse nosso curso da SOGIA. Por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui participando desse curso da SOGIA. Bom, o tema que nos coube falar foi sobre a violência contra crianças e adolescentes, e a gente fez a opção de falar sobre a visão do ginecologista. Lembrando que a violência é uma experiência que perpassa toda a história da humanidade, né? E é responsável por uma série de óbitos, principalmente na faixa etária dos adultos jovens, e também de lesões que vão causar, que vão se perpetuar e requerer uma reabilitação e trazer custos e perdas e danos a toda a população. Bom, no final dos anos 80, a saúde pública incorporou esse tema como um tema de relevância no atendimento à população. E a Organização Mundial de Saúde trouxe a definição, essa definição de violência de uma forma geral, né, como o uso
do intencional da força ou poder físico sob forma de ameaça ou real contra si próprio ou contra outras pessoas ou contra um grupo ou comunidade, com alta probabilidade de resultar em morte, dano psicológico, prejuízo, desenvolvimento ou privação. Importante ressaltar que essa definição ela traz a noção de coerção como forma de violência. E essa coerção ela não é somente física, né? Ela também pode ser uma coerção do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de chantagens, de ponto de vista que não incluam a força física. Bom, os tipos de violência, elas foram classificadas pela Organização Mundial de Saúde em autodirecionada. Os tipos de violência são classificados de acordo com quem pratica a agressão, com quem pratica a violência. Então, pode ser autodirecionada, a interpessoal, que ela vai se subdividir na doméstica, que normalmente acontece no âmbito familiar, não necessariamente dentro da residência, mas no âmbito familiar, e na comunidade, quando o agressor normalmente é uma pessoa que não faz parte do círculo de relacionamento das pessoas agredidas. E a violência coletiva, que é a violência que ocorre no macrosistema, praticada pelo Estado, por grupos terroristas, e que também vão afetar a comunidade como um todo. A natureza dos atos violentos, eles podem ser tanto físico, sexual, psicológico ou de privação ou negligência. É importante ressaltar que a natureza dos atos violentos, elas podem ocorrer em qualquer tipo de violência. E uma natureza de ato violento não exclui outro, muito pelo contrário. Na grande maioria das vezes, ou em grande parte das vezes, nós vamos ver essa natureza dos atos violentos de uma forma imbricada. É impossível a gente pensar, por exemplo, numa violência física ou numa violência sexual que não traga consigo uma violência psicológica também, né? Porque, isoladamente, a violência psicológica é um dos fatos mais difíceis, né, dentro do campo da violência de se diagnosticar. Mas, normalmente, ela está acompanhando todos os outros tipos de violência. Como tem que levantar a mão? Levantar a mão, será que é para... Não, tá. Deixa eu ver, o que mais? Vamos continuar? Posso continuar? Por favor. Bom, esse fluxograma, ele demonstra exatamente isso que eu tracei nesse momento, né? Que a natureza dos atos violentos, eles estão distribuídos em todos os tipos de violência, exceto a violência sexual, que ela não existe na violência autoinfligida. Então, dentro desse quadro, a gente resolveu fazer um recorte e falar da violência sexual contra criança e adolescente, né? E que vai ocupar exatamente essa parte da violência interpessoal dentro da família e também aquela que ocorre na comunidade. Bom, então, a definição de violência sexual, também emitida pela Organização Mundial de Saúde, ela fala em qualquer ato sexual, tentativa de obter um ato sexual, comentários sexuais indesejáveis ou atos de tráfico dirigidos contra a sexualidade de alguém, utilizando a coerção, realizados por qualquer pessoa, independente do grau de seu relacionamento com a vítima, em qualquer lugar, incluído, mas não limitado ao caso do trabalho. Essa definição traz alguns aspectos que são relevantes quando a gente trata da violência sexual contra crianças e adolescentes. Primeiro, não é necessário a consumação de um ato sexual para que seja considerado a violência sexual. Então, a utilização de criança em qualquer ato que vai produzir, né, um prazer sexual no agressor é considerado uma violência sexual. Fala novamente da coerção, né? E quando a gente fala de violência sexual contra criança e adolescente, que na grande maioria das vezes ocorre no âmbito familiar, e quando a gente fala de âmbito familiar,
não estamos falando estritamente das pessoas da família, mas de pessoas ligadas a essa criança, do conhecimento dessa criança, do convívio dessa criança. Então, essa coerção nem sempre é física, e na grande maioria das vezes não vai ser física. Normalmente, essa coerção ela acontece através de chantagem e através até mesmo de um processo de sedução, quando essa criança é colocada como um objeto do desejo por ela ser diferenciada, por ela ser especial. E tudo isso torna mais difícil esse diagnóstico. A questão do abusador, na grande maioria das vezes, utilizar de práticas que não incluem o ato sexual, faz parte da característica do abuso sexual interpessoal, por familiar, né, ou doméstico. Por quê? Porque quanto menos atos agressivos que causem lesão a essa criança, mais fácil para o abusador perpetuar essa atividade de violência sexual. Bom, então, por tudo isso que nós já falamos, a gente pode dizer que a violência sexual é uma questão universal. Estima-se que sua prevalência seja subestimada. O que a gente vê é o que se costuma chamar da ponta do iceberg, né? Então, a violência sexual ela é mais comum do que se imagina. Ela normalmente ocorre de forma crônica, né? Quando se trata de crianças e adolescentes, por pessoas próximas, o que dificulta a sua evidência, né? A gente, quando observa a violência sexual contra criança e adolescente praticada por estranhos, por pessoas fora do ambiente familiar, ela é muito mais facilmente declarada, muito mais facilmente diagnosticada. Então, como a gente já falou, ela, na maioria das vezes, é cometida por um adulto próximo à criança e adolescente e mantido através de um pacto de silêncio e pode ocorrer sem sinais e sintomas físicos ou com sintomas com aparecimento transitório ou inespecíficos. Nós já falamos sobre a questão de práticas sexuais que não importam em sinais e sintomas físicos e pelo tempo também decorrido, né, da violência sexual intrafamiliar ou doméstica de uma forma crônica, pode haver tempo de recuperação de tecidos eventualmente lesionados. Bom, então, como normas gerais de atendimento a essa população, a primeira norma que a gente tem é a norma do acolhimento. O que a gente quer dizer com esse acolhimento, né? Essas pessoas elas têm muita dificuldade em procurar uma assistência de saúde. São pessoas que, por características da violência, da própria violência, elas se sentem envergonhadas, se sentem culpadas por estarem participando, por estarem naquela situação. Embora sejam vítimas, elas têm um sentimento de culpa importante em relação a isso. Então, é importante que o serviço de saúde trate essa população sem qualquer juízo de valor, né? Então, assim, aquela questão da gente ver uma adolescente que foi agredida sexualmente, que a gente possa dizer, mas olha a roupa que ela estava usando. Quer dizer, nada justifica a atitude da criança, da adolescente, da mulher, da adulta, nada disso justifica uma agressão sexual. A questão da autonomia. É importante que essas pessoas elas tenham autonomia sobre seu próprio corpo durante o processo de atendimento. Por quê? Porque elas já foram pessoas violadas em sua intimidade. Então, é importante que elas tenham conhecimento de todos os passos, de todos os atos que vão ser tomados durante o seu tratamento e que elas possam decidir sobre eles. A questão da privacidade. O atendimento em salas que tenham uma denominação de atendimento à violência sexual, de alguma forma denotem esse tipo de atendimento, expõe essas pacientes mais uma vez, né? E a questão da equipe multidisciplinar, que é uma questão bastante importante, já que a gente falou que nem sempre a violência sexual ela vai ser diagnosticada por lesões físicas, né? Então, a concorrência de outros saberes, de outros profissionais, como psicólogos, assistentes sociais, e até outros profissionais da área médica que podem contribuir no atendimento e no tratamento dessas pacientes, na dependência das lesões apresentadas, é muito importante. É verdade que, na nossa realidade, nem sempre isso é
é um fato que seja fácil de obter, né? Mas que faz diferença na qualidade do atendimento que é prestado a essa população. Bom, então, qual o papel do ginecologista no atendimento a essas pacientes? Primeiro, é um papel de suspeição ou diagnóstico, né, tratamento, e o último que nós vamos abordar, a questão da notificação. Bom, a suspeição e o diagnóstico, eles começam através da anamnese. Eu vou ressaltar aqui alguns aspectos particulares no atendimento a essa população. Então, o primeiro aspecto que a gente traz é a questão do acompanhante versus paciente. A infância, etimologicamente, significa aquele que não se fala, ou seja, alguém fala pela infância. E a criança normalmente é trazida à consulta por um acompanhante, né? Seja pai, seja um outro responsável por ela. É importante a gente prestar atenção no papel desse acompanhante na consulta e no atendimento a essa criança, esse adolescente. Por quê? Porque o acompanhante, algumas vezes, pode ser o próprio responsável pela violência. E a presença do acompanhante, ela atue, ela sirva como uma maneira de coibir, de impedir que esse paciente externe a real situação que esteja passando, né? Uma outra questão que também aponta concernente à questão do acompanhante é que algumas vezes o acompanhante pode não ser o agressor, mas o agressor, quando principalmente a gente está falando do âmbito familiar, ele pode ter um papel importante nessa família, um papel de provedor. E esse agressor e esse acompanhante, por outras questões, querer minimizar a participação dessa pessoa na agressão sexual. É uma outra situação que eu trabalhava num hospital geral no Rio de Janeiro e que atendia uma população de comunidades e que, às vezes, o acompanhante, embora soubesse da agressão e soubesse exatamente quem era o responsável por essa agressão, ele não queria que essa pessoa fosse identificada frente às instâncias judiciais, porque se a comunidade soubesse que ele estava implicado nesse tipo de atitude, a justiça ia ser feita na própria comunidade. Então, são questões que a gente tem que a gente vivencia e que a gente tem que saber lidar com elas. Bom, em relação ao paciente, é importante a gente frisar que, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, o adolescente tem direito a uma consulta individual, uma consulta em particular e que facilita a exposição do seu problema, né? Bom, em questão da dificuldade de verbalização, principalmente pela criança, tem uma questão que a gente, já de uma certa forma, já abordou, né? A falta do domínio da fala. Infância é aquele que não se fala. Então, às vezes, a criança não tem o domínio da fala para poder exprimir o que se passa com ela. Uma outra questão ressaltada na literatura médica é a criança ainda não desenvolveu condições sociais de entender a interdição do abuso. Então, aquela vivência a que ela é exposta é colocada para ela como uma demonstração de carinho, como uma indicação de predileção, às vezes, entre outras crianças, e ela não consegue reconhecer aquilo como um ato abusivo. Por isso, quando a criança ela relata um abuso, isso deve ser considerado como uma prova irrefutável, principalmente porque a criança não tem conhecimento para exprimir, para relatar atividades com características abusivas. E é importante a confiabilidade do profissional num relato apresentado pela paciente. Então, em relação a essa questão da confiabilidade do profissional, por ocasião da minha tese de doutorado, que eu trabalhei com esse assunto junto aos ginecologistas infanto-puberais do Rio de Janeiro, e tinha uma questão que eu perguntava exatamente isso: em quem confiar frente a um relato de abuso sexual. E a grande maioria dos profissionais, eu não vou me lembrar agora o percentual, mas a grande maioria, quando comparava a fala da criança e a fala do acompanhante, eles sempre priorizavam a fala do acompanhante. Então, acho que isso é uma questão importante para a gente ter em mente e para a gente prestar atenção, que a gente pode estar perdendo a oportunidade
de fazer esse diagnóstico. Bom, isso aqui só para ilustrar, essa foi uma adolescente que a gente atendeu. Ela chegou ao serviço acompanhada era uma adolescente de 13 anos, chegou ao serviço acompanada de um senhor a quem ela chamava de tio, com essa queixa genital. Quando a gente examinou, diagnosticamos uma doença sexualmente transmissível, e uma doença sexualmente transmissível em adolescente é uma prova contundente de abuso sexual. Ela foi internada para tratamento e como forma de proteção de afastar ela de uma situação provavelmente de risco. Bom, durante a internação, foi descoberto que esse acompanhante, que essa menina, ela fazia prostituição, ela participava de um grupo de prostituição infantil, e esse acompanhante, a quem ela chamava de tio, era o responsável por esse grupo. Então, isso somente para ilustrar aquilo que eu falei da questão do acompanhante, que muitas vezes ele pode inibir o relato de um abuso sexual por parte da criança ou adolescente. Quer dizer, eu tenho quase certeza que se essa adolescente não tivesse uma lesão tão exuberante, uma lesão mais discreta, se ela fosse com essa pessoa, isso poderia passar despercebido no atendimento. Bom, qual é o nosso papel durante a anamnese? Primeiro, tranquilizar a criança e adolescente contra a revelação do abuso. Então, aquilo que eu já comentei, do sentimento de culpa, de vergonha que a criança e o adolescente tem de estar participando dessa situação. Fazer entrevistas em separado, como uma forma até de confrontar as versões apresentadas. Estabelecer uma relação médico-paciente antes de abordar a questão da violência. Então, assim, se é difícil para a criança falar da violência, então é preciso que a gente deixe essa criança o mais à vontade possível, né? E normalmente a gente estabelece essa relação falando de assuntos relativos à idade, ao que ela gosta, aos brinquedos que ela tem, o que ela gosta de filme, tudo isso para poder deixar essa criança à vontade de entrar no mundo dessa criança, para que ela possa construir uma relação de confiança com a gente e relatar a violência. Enfatizar que o nosso papel é sempre o de cuidar e procurar abordar a violência através de questões abertas, não de questões incisivas sobre o que a gente acha que pode estar acontecendo. Utilizar uma linguagem adequada à idade e vocabulário da paciente, registrar literalmente as descrições feitas por essa paciente, não deve haver coerção nem recompensa pela revelação, e registrar o comportamento e as reações da criança e adolescente durante a entrevista. É uma outra situação que eu atendi, que eu presenciei, era uma criança de uns 4, 5 anos, que ela estava com uma bonequinha, daquelas bonequinhas de plástico que são maleáveis, e enquanto ela relatava o que se passava com ela na relação abusiva, ela reproduzia na boneca exatamente aquilo que ela estava relatando. Então, é importante a gente estar atento também a esse entorno, né? Não só ao comportamento da criança, como o comportamento também do acompanhante, que às vezes tenta inibir essa manifestação da paciente. A suspeição do abuso, ela se torna bastante relevante se não há relato de trauma na história, se a história é inconsistente com as lesões encontradas, ou seja, se eu tenho uma lesão, essa história tem que explicar aquela lesão que eu estou vendo. Se existe mudança no relato da história, se a história não é compatível com a idade de desenvolvimento da criança, e se existe uma demora inexplicada na busca do atendimento médico. Em relação à consistência da história com as lesões, tem uma outra situação também que eu gostaria de exemplificar. Nesse mesmo hospital que eu trabalhava, uma vez eu cheguei para o meu dia de atendimento e me pediram para ver uma criança de 11 meses. Essa criança tinha chegado no hospital na véspera, a mãe tinha sido internada 2 dias antes em trabalho de parto prematuro, tinha sido levada pelo atual marido. O atual marido não era o pai da criança de 11 meses. O pai voltou para casa, pegou a criança que tinha ficado com uma vizinha. No dia seguinte, ele leva a criança para o hospital e disse que a criança tinha caído da cama. Quando eu cheguei, pediram para eu examinar a criança. Quando eu fui examinar, a criança tinha várias equimoses em introito vaginal, em região perianal, tinha o ânus completamente destruído e tinha um prolapso de reto. Quando a gente fazia a abdução das pernas para poder examinar, ela tinha um prolapso de reto. Ou seja, não tinha nenhuma outra lesão, nenhuma outra região do corpo, ou seja, era uma história totalmente incompatível com as lesões que a gente estava encontrando. Só para exemplificar também, esse foi um caso recente que a gente atendeu de uma adolescente que chegou no nosso serviço com esse hematoma de vulva.
nesse dia, ela já estava 4 ou 5 dias de evolução. Quando ela chegou com esse hematoma, ela já tinha passado por 2 serviços anteriormente, por uma unidade básica de saúde, tinha sido levada para uma emergência geral, não conseguiram transferi-la para nenhum outro hospital, ela foi para a gente. Bom, e o relato de caso que vinha, que ela manifestou nessas 2 outras unidades e que não foi absolutamente questionado, que esse hematoma ele foi desenvolvido após ela levantar um balde de água. Quando ela chegou para a gente, eu conversei com ela, em separado, longe da família, e falei, olha, você levantar um balde d'água, é isso que você tem, então eu gostaria que você me contasse o que aconteceu, até para a gente poder saber a dimensão, a extensão do tratamento que a gente tem que fazer com você. E aí ela relatou que o hematoma surgiu depois de uma relação, um coito, que ela deveria ser consentido com uma pessoa que ela já tinha um relacionamento, mas que não se tratava de... realmente não tinha sido após ela levantar esse balde d'água. Então, aquilo que eu falei da gente estar atento, né, porque ela passou por 2 unidades de saúde que em momento nenhum foi questionada a explicação que ela deu para a lesão que ela apresentou. O exame físico é sempre necessário, mas a gente tem que pensar 2 aspectos aqui, né? Primeiro, o exame ginecológico, ele guarda relação com uma questão de sexualidade, né? A gente está lidando com a área genital, e às vezes até mulheres adultas que procuram atendimento para exame de rotina, elas apresentam algumas reações de vergonha, de desconforto com a realização do exame ginecológico. Quando isso é transposto para criança e adolescente que não estão acostumadas com esse tipo de atendimento, que estão sendo levados a um atendimento por uma questão, por uma suposição de uma agressão, e às vezes por um acompanhante que torna esse exame ainda mais, não vou dizer perigoso, mas ameaçador, então é difícil, às vezes, a criança se sentir à vontade para realizar esse exame. E tem outro lado, a questão do profissional que vai realizar esse exame. A genitália infantil, ela guarda características bem específicas que a tornam não uma simples miniaturização da genitália adulta. Além disso, existem aspectos próprios dessa idade e patologias próprias dessa idade que podem fazer diagnóstico diferencial com o abuso sexual. Então, é importante também que esse profissional que vai realizar o exame esteja confortável na realização desse exame. Então, quando a gente pergunta quando realizar o exame, esses autores, eles preconizam algumas situações em que os exames têm que ser feitos de uma forma emergencial, como naquelas onde há preocupações médicas, como um quadro de gravidade que precisa ser esclarecido e precisa ser tratado, como uma queixa de dor aguda, ou uma queixa de sangramento, ou um quadro psicológico, como uma ideação suicida, ou um quadro que essa criança ou adolescente esteja correndo risco, né? Então, nessas situações, esse exame precisa ser feito de uma forma emergencial. Outras opções, outras questões, são quando a agressão sexual aconteceu até 72 horas. Por quê? Porque isso vai implicar na possibilidade de coleta de material forense e também na implantação de algumas medidas terapêuticas também, como a contracepção de emergência e a profilaxia para algumas infecções sexualmente transmissíveis. Outras situações, esse exame ele pode ser postergado para situações que possam ser, para uma realidade que possa ser mais adequada, né? Então, assim, eu estou numa emergência, com vários quadros graves, a emergência lotada, chega uma criança com um relato de um contato sexual que ocorreu há mais de 2 semanas, e sem nenhuma dessas características de emergência que eu citei anteriormente, eu não me sinto apto para realizar aquele exame, tem um outro profissional que possa estar disponível no dia seguinte para realizar esse exame. Então, esse exame ele pode ser postergado por uma outra oportunidade. Assim como outras situações que claramente não caracterizam uma urgência para os profissionais de saúde, mas que para a família pode caracterizar como uma urgência, né? Aquela mãe que descobriu à noite que a criança que ela está com corrimento ou que ela descobriu uma verruga, a criança relatou que foi vítima de um abuso e ela imediatamente leva essa criança para um atendimento. E se for uma situação semelhante à que eu citei anteriormente, também é uma situação que pode adiar esse exame.
Alguns outros casos, eles exigem um acompanhamento, eles têm indicações para um acompanhamento. Então, aqueles achados no exame inicial que não estão claros e que precisam ser esclarecidos e precisam de um acompanhamento. Uma testagem posterior para algumas ISTs não identificadas ou tratadas no exame inicial. Quando, eventualmente, há a identificação de alguma lesão e para se acompanhar a evolução de cura dessas lesões. E a confirmação do exame inicial quando realizados por profissional com menor experiência. Com quem realizar? O exame ginecológico ele deve sempre ser acompanhado na presença de uma outra pessoa, né? Preferencialmente um profissional de saúde, um outro médico, ou um enfermeiro, um técnico de enfermagem. Nos casos das crianças, seria interessante que um acompanhante que fizesse parte do seu círculo de conhecimento, seu círculo familiar, também estivesse presente, né? Para ele dar segurança. Então, nessa hora, eu volto àquilo que eu já citei, em que acompanhante a gente pode escolher. Porque tem alguns acompanhantes que, ao invés de acalmar a criança, ainda tornam o exame mais temerário. Então, ao invés de nos ajudar, vai causar mais desconforto, mais transtorno na realização do exame físico. Como realizar? Em um ambiente favorável à criança, né? Alguns lugares têm uma sala especial destinada a esse tipo de atendimento, com ambiente infantil, né? Que torna a criança mais fácil de lidar. A criança deve manter o controle do processo de exame, aquilo que eu já falei anteriormente, da questão da autonomia. Então, a criança deve saber tudo que está sendo feito, né? Tudo que está sendo realizado, tudo que vai ser realizado, e ter o poder de interromper esse exame em que momento, se em algum momento ela achar necessário. Né? Isso aí deve ser respeitado, porque senão uma criança que eventualmente já foi vitimizada, ela está sendo, se ela não é respeitada no serviço de saúde, ela está sofrendo uma segunda vitimização, dessa vez institucional. Em caso de crianças que têm um quadro grave e que necessitam uma intervenção imediata, como um sangramento vaginal, provavelmente vai ser difícil a realização desse exame de forma ambulatorial. Então, nesses casos, está indicado o exame sob narcose, né, que não só vai ajudar a estabelecimento de um diagnóstico, como também já implementar um tratamento. Eu acho importante também a gente destacar que essa questão de indicar um exame sob narcose não deve ser uma ameaça à criança, né? Se você não deixar, eu vou fazer isso com você. Então, assim, embora seja necessário, eu acho que deve ter uma maneira bem amigável de se colocar isso para a criança, né? Não realizar o exame à força, porque não vai nos ajudar em nada. O exame ginecológico ele precisa que haja um relaxamento genital, né, perineal, para poder haver a identificação de alguma lesão ou de estruturas. Então, o exame à força, além de, novamente, violentar a criança, não nos acrescenta em nada no exame físico. São Filipe, ele aponta que o ideal é que a criança seja examinada em 3 posições. Essa multiplicidade de posições do exame ginecológico, ela visa aumentar a acurácia dos achados que possam existir no exame físico. Então, essa autora, né, Boyle, nesse trabalho, ela comparou o exame, né, quando há apenas um ligeiro afastamento dos grandes lábios, quando ela tem uma pequena atração desses grandes lábios, quando a criança é examinada na posição geno-peitoral. Então, ela concluiu que o uso da posição geno-peitoral é que a melhor fornece substratos no exame ginecológico, permitindo até identificar o terço distal do canal vaginal e a membrana imenal com maior fidedignidade também, né? O uso da posição geno-peitoral ela é questionada na literatura porque isso, de uma certa maneira, limita a autonomia da criança. Então, a criança está com o rostinho, né, na cama e ela não consegue visualizar ou testemunhar o que está sendo feito com ela, né? Então, isso seria um fator desfavorável ao uso dessa posição.
E o que procurar no exame? O exame ele deve ser um exame geral, né? A criança deve ser examinada dos pés à cabeça, um exame físico completo. Eu falei anteriormente que, às vezes, a violência sexual ela não está isolada, ela pode vir acompanhada de violência física. Então, ela, quer dizer, pode ser acompanhada de uma violência física crônica, né? Assim como uma violência sexual, como a própria realização, a própria ocorrência da violência sexual, ela pode levar também a alguns danos físicos. Então, é importante que essa criança seja examinada de uma forma completa. E esses autores eles recomendam que o exame ginecológico ele priorize algumas áreas que têm um envolvimento estrito na atividade sexual. Então, boca, mama, genitais, região perineal, nádegas e ânus. Uma atenção específica para a face medial de coxas, pequenos e grandes lábios, clitóris, uretra, tecidos periuretrais, ímen e fúcula vaginal. Aqui mais um exemplo. Essa criança era uma criança de 3 anos, aqui ela está sob narcose, porque ela tinha um condiloma introito vaginal, então foi no momento do tratamento. Então, só queria destacar que, além desse condiloma, e aqui a gente está vendo só a região glútea e a parte inferior da coxa, mas ela tinha essas manchas hipercrômicas no corpo inteiro, que nos levou a suspeitar que essa criança também fosse vítima de violência física. Bom, exames complementares, né, que pode fazer parte da rotina do atendimento, é a coleta de amostras para diagnóstico de infecções genitais e coleta de material para identificação do autor da agressão. A coleta de amostras, se tiver indicada a coleta de amostras, de qualquer maneira, ela não impede que o tratamento indicado já seja implantado naquele momento, né? E a coleta de material para identificação do autor também ela tem que obedecer a uma série de critérios, porque aquilo é prova forense, né? E normalmente fica sob a responsabilidade do Instituto Médico Legal. Ela pode ser colhida no mas elas têm que ter uma condição específicas para a manutenção desse material. Bom, as condutas clínicas, eu não vou me ater em detalhes nas condutas clínicas, mas elas se baseiam em 3 pilares, né? A contracepção de emergência, a profilaxia para as ISTs virais ou não virais e a interrupção da gestação. Eu não vou abordar a questão da gestação porque vai ser o tema da fala da Elaine. A questão da contracepção, quer dizer, eu também não vou me ater em detalhes disso, porque, na verdade, a gente se baseia, né, na norma técnica do Ministério da Saúde, que traz todo esse protocolo tanto de contracepção quanto de profilaxia, com todas as doses adequadas, e nas atualizações das profilaxias que, eventualmente, o Ministério da Saúde publica, né? Bom, então, só para lembrar que a contracepção de emergência está indicada para todas as mulheres em idade fértil e que não estejam fazendo uma contracepção adequada. Né? Então, o que pode não ser uma contracepção adequada? Uma interrupção do anticoncepcional oral, mais de 24 horas, estava usando condom, que houve deslizamento do condom, interrupção da contracepção intramuscular por mais de 24 horas, do adesivo do transdérmico. Então, assim, a gente tem que questionar o tipo de contracepção que a paciente está fazendo para ver se ela está em uso de contracepção e se essa contracepção pode ser eficaz na prevenção de um risco de uma gestação derivada da violência sexual. A profilaxia para as ISTs, lembrar que as não virais deve ser priorizado, né, as formas injetáveis de medicação, porque para diminuir, né, a ingesta oral de tantas medicações que o paciente toma, e que elas podem, na medida do necessário, ser postergadas por alguns dias, enquanto as virais elas têm a necessidade de uma implantação imediata. Né? Então, a profilaxia para hepatite B deve ser iniciada no máximo até 48 horas, para HIV até no máximo 72 horas, reafirmar para essa paciente a necessidade de fazer essa profilaxia, a importância e, mais importante de tudo, a adesão ao tratamento. Então, não adianta o paciente começar a fazer uma profilaxia para HIV
que é uma medicação que eventualmente traz alguns efeitos colaterais, interromper essa medicação com 1 semana, com 2 semanas. No nosso serviço, o que é feito para tentar garantir a adesão, essa paciente ela recebe a medicação semanalmente. Então, semanalmente, ela tem que retornar ao serviço, e isso permite que a gente faça um controle dessa adesão dela ao tratamento. Bom, por fim, a gente tem que falar da notificação. Lembrar que a notificação é compulsória, né? Alguns colegas, às vezes, eles têm medo, né, do envolvimento da notificação e do envolvimento que pode gerar, do envolvimento policial, do envolvimento judicial nesses casos. Quer dizer, eu acho que é importante a gente lembrar, vou ser redundante agora, é importante lembrar da importância do prontuário médico no registro de todos os achados que nós tivemos durante o exame, todas as condutas adotadas. Porque se, porventura, houver a necessidade de comparecimento frente à autoridade policial ou frente à autoridade judicial, você tem um respaldo daquilo tudo que você viu, daquilo tudo que você fez, né? Então, só lembrar alguns aspectos éticos e legais que também dão uma certa segurança ao profissional de saúde na sua atuação no atendimento a essas vítimas de violência sexual, para tentar tirar, né, aquela coisa, eu vou mandar primeiro a criança, o adolescente na delegacia para depois eu fazer o atendimento, né? Isso não, de forma alguma, isso é necessário. O atendimento médico ele pode constituir como prova pericial, o que a gente registra no prontuário, ele pode consistir numa prova pericial, e, mais uma vez, a importância de que isso seja feito de uma maneira adequada e aprimorada. Bom, então, existe obrigatoriedade de atendimento hospitalar com implementação da norma técnica às vítimas de violência sexual. Isso está baseado na Lei 12.845, de 2013. A notificação da suspeita ou diagnóstico da violência sexual contra crianças e adolescentes é compulsória. Artigos 13 e 245 do Estatuto da Criança e Adolescente. A notificação da violência contra a mulher, quando atendida em serviços de saúde públicos e privadas, também é compulsória, baseada na Lei 10.778, de 2003. Não há obrigatoriedade da mulher vítima de violência registrar queixa policial submetida a exame de corpo de delito no IML, Lei Maria da Penha. Os laudos e prontuários médicos são admitidos como meios de prova. E a quebra do sigilo médico em decorrência da notificação compulsória não constitui infração ética. Então, isso é um parecer do Conselho Federal de Medicina, 815 de 97, e do CREMERG, 76 de 99. Então, esses órgãos de controle ético, né, eles entendem que se você está notificando um agravo a uma criança, é porque ela não tem condição sozinha de sair daquela situação abusiva e daquela situação de risco. Então, isso, de forma alguma, constituiria uma infração ética. Então, é isso que eu tinha para falar. Quero agradecer a atenção de todos e coloco à disposição para, se quiser conversar alguma coisa após a apresentação da Elaine. Obrigado, doutora Carmen, pela apresentação. Agora, na sequência, nós teremos a apresentação da doutora Carmen Lúcia de Abreu Ataíde. Ela vai falar sobre, a doutora Elaine da Silva Pires Araújo, que vai falar sobre gravidez consequente à violência sexual. Ela trabalha no ambulatório de violência sexual do Serviço de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora Elaine. Boa noite. Deixa eu colocar. Está aparecendo a. Está dizendo que eu não posso começar. Peraí. Desculpa. Nada. Boa noite. Queria agradecer o convite para participar desse curso da SOGIA. Poder compartilhar um pouco da experiência que eu tenho no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Eu trabalho no serviço de referência que foi criado em 2002 no Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde nós atendemos todas as faixas etárias,
mas a infância e a adolescência é um grupo relevante de pacientes atendidos. No Brasil, a última casuística mostra o elevado número de casos de violência sexual na infância e na adolescência. Foram mais de 66 mil casos em 2019, que corresponderia a um estupro a cada 8 minutos. E mais da metade dessas vítimas são menores de 14 anos. Há uma prevalência grande de casos do sexo feminino. A casuística mostra... Pode continuar, doutora Elaine. Abre o seu microfone. Está fechado o seu microfone. Seu microfone está fechado. Elaine, abre o microfone. Oi, Isso, agora sim, agora sim, agora sim. Ai, desculpa, tem que falar do começo? Eu não sei se parou no meio da apresentação ou se... E os seus diapositivos, seus slides? Sim. Então, no Brasil, a última casuística de 2019 mostra mais de 65 mil casos de violência sexual, sendo um estupro a cada 8 minutos. Mais da metade dos casos são menores de 14 anos, com uma alta prevalência do sexo feminino. Lá, a casuística do nosso serviço é de 95% do sexo feminino, mesmo tendo uma emergência aberta e atendendo os dois sexos. E a polícia registra 3 vezes mais casos que o Sinam. A gente vê no serviço que a grande maioria das pacientes que são atendidas de todas as idades, a procedência é diretamente das delegacias. Uma minoria de vítimas vem por busca direta ou de alguma unidade de saúde. Então, a polícia tem um papel muito importante no encaminhamento dessas vítimas para atendimento médico. E se estima isso a nível mundial, né, a subnotificação. Então, em média, se fala que mundialmente 10% só dos casos de violência sexual procuram atendimento médico, e no Brasil esse número está em torno de 7,5%. O impacto da violência sexual tem várias dimensões, né? O primeiro que chama atenção é o dano emocional, e esse dano emocional ele pode não ser evidenciado num primeiro atendimento. Ele pode aparecer durante o acompanhamento médico, ou ele pode ser o primeiro sinal de uma violência sexual sofrida. Semana passada nós recebemos uma menina no hospital de 11 anos que deu entrada por queimaduras no corpo, porque ela tinha jogado álcool e tocado fogo, e depois, na entrevista com a psicologia, ela revelou a violência sexual sofrida 3 meses atrás. Então, tanto o dano físico pode ser uma sequela tardia de uma violência sexual, quanto ele pode ser o primeiro sinal que leva essa paciente ao atendimento médico, e aí a violência sexual é revelada. Nós temos também as DSTs, que são consequências dessa violência, que também podem motivar o primeiro atendimento, como a Carmen ilustrou um caso. Os traumas físicos, não só pela violência genital, mas da violência física propriamente dita, com alguns casos, inclusive, de tentativa de homicídio. E a gravidez, que é uma grande preocupação pela repercussão na saúde física e emocional dessa vítima. As características da violência sexual em menores de 14 anos é bem peculiar, né? Nós sabemos que, na maioria das vezes, essa violência é intrafamiliar, como a Carmen explicou. Então, na grande maioria das vezes, o agressor é conhecido, até porque até essa idade, geralmente, a criança e o adolescente está mais restrita a esse núcleo familiar.
ele acontece dentro da residência e ele tem a característica da cronicidade, justamente pelo constrangimento, pela questão, muitas vezes, do poder do agressor sobre aquela vítima. Então, essa violência tende a se repetir e, às vezes, essa violência se estende por anos até que ela seja revelada. Aqui um gráfico mostrando o número crescente de vítimas de violência sexual na última década, né? Principalmente na faixa da infância e adolescência, mostrando que o problema, apesar de várias políticas públicas, nós não estamos conseguindo impactar na redução dos números. E nós percebemos no nosso atendimento alguns fatores também associados a essa violência sexual. Abuso de álcool e drogas, violência doméstica, situações de vulnerabilidade, como transtornos mentais da vítima, pobreza extrema. Então, várias questões, além da violência sexual propriamente dita, perpassam por essa violência sexual. Por isso mesmo, o atendimento... Você está com o slide? Estou. Nós não estamos vendo. Oh, meu Você Deus. não compartilhou a tela. Você não está compartilhando a tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Desculpa. Está aparecendo? Ainda não. Deixa eu ver se eu consigo. Compartilha, clica na tela inteira. Eu botei share screen. Não está aparecendo. Espera aí. Só um minuto, por favor. Desculpa, não estou conseguindo. Licença, Elaine. Oi. Quando você clica ali no share screen, o que aparece? Então, aparece vários arquivos e eu estou clicando no arquivo e está Que dizendo você quer, né? É. O que aparece? Deixa eu ver se está dizendo que falhou no início. Falando nisso, fecha o arquivo e abre de novo, então. Só um minuto, por favor. Acho que agora vai, né? Tá aparecendo? Agora foi. Agora Se quiser sim. colocar em tela cheia. Eu vou botar. Eu estava vendo em tela cheia e achei que ele estava aparecendo. Desculpa. Então, falando dos fatores associados à violência sexual, né, que eu já tinha citado, e qual a nossa conduta diante de um caso de uma adolescente gestante e que essa gestação foi consequente à violência sexual? Primeiramente, a conduta acolhedora, né? Uma situação muito difícil. Muitas vezes o diagnóstico já é tardio, porque essa violência é crônica, é velada, e a família chega até a gente em algumas situações já com a gestação, onde já não é mais possível a interrupção. A gente tem que avaliar o estado emocional da adolescente e do responsável, e isso faz parte dessa conduta acolhedora. O atendimento é necessário essa multidisciplinaridade, o atendimento médico sozinho não dá conta de todo esse contexto, né, de vulnerabilidade, de fragilidade emocional, aspectos psíquicos, aspectos econômicos. Então, no serviço, nós contamos com a assistente social e com a psicóloga para fazer esse atendimento multidisciplinar, para abordar as diversas questões que perpassam a violência. Nós fazemos uma anamnese detalhada, tanto da questão da violência propriamente dita, data da última menstruação, para avaliar essa idade gestacional, confirmar essa gestação. Geralmente, quando é uma gestação já mais adiantada, o recurso que nós usamos é a ultrassonografia. Quando há uma gestação inicial, em que há um acompanhamento
ou que o atraso menstrual é recente, nós confirmamos primeiro com beta-HCG para poder confirmar a suspeita e depois com a ultrassonografia nós confirmamos a gestação. E oferecer essas alternativas que vão depender da idade gestacional e avaliar a concordância na decisão da interrupção da gestação ou da permanência da gestação por ambos. Ambos aqui no sentido da adolescente e do seu responsável legal. Então, frente a uma gravidez diagnosticada decorrente da violência sexual, nós temos o respaldo legal para a interrupção da gestação, que é o decreto de 1940 e que até hoje não foi modificado com relação à violência sexual. Mas é importante da gente informar que isso é uma possibilidade. Então, a violência sexual não implica necessariamente na interrupção dessa gestação. E isso se baseia em diversos valores já trazidos pela adolescente, né? Qual é aspectos religiosos, aspectos do seu próprio íntimo, a posição que ela tem diante dessa gravidez. Então, a gente fala do direito e da possibilidade da manutenção da gestação até que essa gravidez chegue ao termo. E quando essa é a opção da adolescente, a possibilidade de permanecer com essa criança, inseri-la no contexto da família ou proceder os mecanismos legais de doação. Então, o fato dessa gravidez ir ao termo não implica na obrigatoriedade dessa família acolher esse bebê. Então, ao longo do acompanhamento dessa gestação, quando não há interrupção, nós vamos acompanhando a evolução da gravidez, a aceitação dessa família, dessa adolescente, e essa decisão final ela é deixada até o término da gravidez. O Código Penal ele não exige documentos para a prática do abortamento, a não ser o consentimento da mulher. Isso é importante porque há um tempo atrás era necessário uma autorização judicial e com isso, com toda a burocracia da justiça, algumas mulheres ou faziam abortamentos clandestinos, colocando em risco a sua saúde, ou quando esse mandato judicial autorizava a interrupção, já não estava mais na idade gestacional em que permitia essa interrupção. E existe, no caso específico da adolescência, como ela depende desse apoio familiar, tem a questão do pátrio-poder e da responsabilidade sobre esse adolescente, pode haver uma discordância entre a manutenção da gestação e o desejo da interrupção. Então, nessas situações, sempre se busca prevalecer o direito da adolescente. Então, o desejo da continuidade da gravidez dessa adolescente, quando há uma discordância dos pais ou dos responsáveis por essa adolescente, o serviço deve respeitar o direito da escolha da adolescente e não executar nenhum procedimento ou nenhum encaminhamento que oponha à vontade dessa adolescente. Quando a situação é o contrário, que a adolescente deseja interromper a gravidez e a família não aceita essa interrupção, nesses casos prevalece também o direito do adolescente e o que a norma técnica do Ministério da Saúde recomenda é que essa família seja encaminhada para a via judicial e o promotor de saúde, o promotor de justiça da infância e da adolescência é a pessoa determinada para deliberar em relação à interrupção. Mas, geralmente, a tendência da promotoria é respeitar o direito da adolescente, tendo em vista todo o aspecto da saúde, que engloba não só a questão física, mas também mental. Então, geralmente, ajuda a corroborar e garantir o direito dessa adolescente.
aqui é para ilustrar um caso que nós tivemos lá no hospital. Essa menina, aos 12 anos, veio acompanhada da mãe adotiva, sofria um abuso sexual crônico. Quando ela chegou no serviço, ela era completamente retraída, cabisbaixa, a mãe desesperada, não sabia o que fazer diante da situação. O diagnóstico da gravidez foi feito quando ela já estava com 34 semanas de gestação, que começou a se sentir mal e não melhorava. Então a mãe chegou abalada com a situação, completamente desnorteada, não sabia o que fazer diante daquela situação. A intenção era realmente não ficar com a criança por toda a questão de desconforto, porque ela adotou essa menina com menos de 2 anos de idade, então o agressor era o pai adotivo com quem ela viveu, tinha uma vida conjugal há muito tempo. Então a gente simplesmente acolheu e deu acompanhamento até o final dessa gestação e deixou em aberto para que a família optasse. E no mesmo momento, mesmo na primeira entrevista, a mãe já mostrou uma certa dúvida quanto ao encaminhamento da criança para adoção, porque ela verbalizou a intenção de deixar a criança num abrigo, mas que depois de alguns meses ela buscaria. Então ela deixou bem nítido que, apesar da primeira reação fosse de encaminhar para adoção, ela não estava convicta dessa situação. Então, aqui já mostrando um acompanhamento após o parto, mostrando a mãe feliz, a menina feliz, uma criança bem cuidada, acolhida, a menina já tendo atitude, já conversando, e a opção foi realmente o desligamento desse pai adotivo e mãe e filha cuidando desse bebê de uma forma saudável, de uma forma acolhedora, e conseguiram resolver a situação dessa gestação dessa forma. Então, lembrar que o Código Penal fala da obrigatoriedade da notificação, que a Carmen já sinalizou isso, mas nós entramos em outra situação com relação ao Código Penal, que ele fala que mesmo que a relação seja consentida ou de conhecimento dos pais ou responsáveis, nós devemos notificar, né? E aí mesmo entra uma discussão de todos nós que atendemos no dia a dia crianças e adolescentes, e que nós sabemos que o início da sexualidade pode acontecer antes dos 14 anos, e o que fazer diante dessa situação. Quando acontece o que a gente chama de violência presumida. Por que presumida? Não houve uma violência sexual, mas os responsáveis supõem que há uma violência sexual baseada no Código Penal e na idade dessa adolescente, considerando a sua vulnerabilidade. Então, essa gravidez nessa adolescente que não sofreu uma violência sexual propriamente dita, ela pode ser atribuída a diversos fatores. Esses itens foram divulgados pela Federação Latino-Americana da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia em 2017, alegando que a gravidez não planejada poderia estar associada a falhas na educação, a baixa acessibilidade à assistência médica e a poucos serviços de planejamento familiar. Em nenhum momento se faz referência à violência sexual. E nós sabemos que muitas gestações de adolescentes menores de 14 anos também estão associadas à situação de violência sexual. Isso gerou uma discussão. Nós tivemos um fórum em que foram abordados os aspectos ético-legais no atendimento de adolescentes, principalmente de adolescentes menores de 14 anos, justamente por essa dificuldade, né, de se posicionar com relação
a posição do médico que atende o adolescente, que conhece o adolescente, sua situação familiar, sua situação afetiva, e a lei que se aplica de uma forma mais objetiva, se baseando apenas no marco da idade. Então, esse fórum abrangeu várias esferas, não só médica. Nós tivemos a participação de um representante das Nações Unidas, de núcleo de bioética, do Ministério Público, então gerando uma discussão bem abrangente desses aspectos ético-legais. A notificação da relação sexual consentida, ela tem um impacto negativo na relação de confiabilidade do médico e da paciente. Ela pode gerar uma evasão, e essa evasão pode deixar essa adolescente numa situação de maior vulnerabilidade da sua saúde, e também gera a criminalização do parceiro sexual, o que também é bem preocupante, né? Então, o parceiro sexual dessa adolescente ser visto como um criminoso e sofrer todas as implicações legais como se ele fosse um agressor sexual. O dano psíquico também é muito importante, o cuidado com as sequelas psíquicas dessa gravidez decorrente da violência sexual. Então, essa pesquisa mostrou um alto índice de tentativa de suicídio, então é importante o acompanhamento dessas vítimas da parte psíquica de uma forma mais intensiva. E em algumas pacientes em que havia uma tentativa de suicídio, foi-se percebido que num percentual significativo havia uma história prévia de violência sexual. Então, a violência sexual pode levar a uma tentativa de suicídio, mas a tentativa de suicídio também pode ter sido deflagrada por uma violência sexual. Com relação à sexualidade, a gente sabe que tem vários aspectos que englobam a violência sexual, como a Carmen pontuou logo no início. Então, nessa manifestação da sexualidade, nós temos relações desprotegidas, maior vulnerabilidade à exploração sexual, distúrbios da função sexual e gravidez. Então, são vários aspectos que englobam a sexualidade dessas adolescentes. E aqui só mostrando que nós tivemos um número importante de adolescentes que tiveram gestações decorrentes de violência sexual. Então, entre 2011 e 2016, 4.262 adolescentes tiveram filhos em decorrência da violência sexual. E eu queria agradecer a participação. Obrigada. Nós é que agradecemos a doutora Carmen, a doutora Elaine, pelas apresentações de hoje. E eu queria levantar aqui uma questão para todos aqueles que queiram, inclusive, contribuir. O atendimento ao adolescente exige uma particularidade toda especial, uma abordagem especial, né, dessa faixa da população. E em situações como essa, de violência e com uma consequente gravidez vítima, resultante de uma violência, essa sensibilidade e esse atendimento exige do profissional toda uma sensibilidade que não é, muitas vezes, fácil de se encontrar, né? Só serviços, muitas vezes, especializados, como o que vocês militam e têm já essa experiência, consegue, ao longo do tempo, trazer uma experiência para poder fazer um atendimento com toda sensibilidade, com toda particularidade, para poder tirar, né, daquela vítima de violência vamos dizer assim, o esclarecimento
do fato que resultou a esse agravo. Eu queria que vocês abordassem, falassem um pouco desse aspecto que eu acho que, em função da especificidade, né, do agravo que essas adolescentes ou esses adolescentes sofrem, em termos de violência e, às vezes, de uma consequente gravidez ainda não mais desejada, ainda mais difícil de ser aceita, né? Como é que nós vamos dizer, disseminar esse conhecimento para os demais profissionais, trazerem uma certa segurança para abordar esses casos. É isso que eu gostaria de levantar aqui com vocês. E os que quiserem trazer alguma outra contribuição e tirar alguma dúvida com a doutora Elaine ou com a doutora Carmen, fiquem à vontade para se apresentar também. Bom, boa noite. Com relação a essa abordagem, né, da adolescente que tem uma gestação decorrente da violência sexual, é importante que seja realmente referenciada para serviços especializados, porque é uma situação bem delicada, como eu mostrei, engloba aspectos psíquicos, sociais, legais. Existe todo um protocolo da interrupção da gestação. Então, apesar da lei garantir essa interrupção, ela não é um procedimento banal, não basta a adolescente chegar dizendo que está grávida e que foi decorrente de violência, existe todo um protocolo a ser cumprido, mas tão importante quanto o protocolo, eu acho que é a questão do acolhimento e do acompanhamento dessa adolescente por todo o contexto psíquico e social que envolvem essa gestação. Doutora Carmen também comunga dessa ideia? Eu concordo com a Elaine, e eu queria só acrescentar mais uma coisa. Eu acho que a primeira questão assim, que traz a grande dificuldade para lidar com a violência sexual de uma forma geral é a pouca abordagem que esse tema tem na formação profissional, né? Primeiro, assim, se a gente não sabe que aquele diagnóstico existe, a gente não vai pensar nele, né? E quando a gente se depara com essa realidade e você não sabe como agir, nem por onde começar, eu acho que isso traz muita insegurança para o profissional. Então, eu acho que por isso que muitas pessoas elas se esquivam de atender esse tipo de população, né? Essas crianças e adolescentes vítimas de violência. Porque por uma falta mesmo de conhecimento, de formação, seja na graduação, e alguns que vão para alguns serviços de residência ou de especialização que dispõem do atendimento vão ter uma certa vivência, né? Mas aqueles que não tiverem essa oportunidade vão continuar com essa dificuldade durante a sua vida profissional. Fiquem à vontade para abordar, pessoal. Tirar alguma dúvida aqui, aproveitar a presença da doutora Carmen, da doutora Elaine, para esse tema assim de... Então, eu queria... Por favor. Eu queria primeiro agradecer as duas, a palestra de todas as duas foi assim, maravilhosa, e gostaria assim, de falar em termos de números gerais, né, que a gente estava fazendo um artigo agora, e eu consegui pegar o Fórum de Segurança Pública de 2020, né, e mostra que a situação da violência está piorando. Entre 2018 e 2019, piorou. Em 2019, foram 66.123 mulheres vítimas de estupro, sendo que 58% dessas vítimas tinham até 13 anos de idade. Quer dizer, mais da metade das mulheres estupradas tem até 13 anos de idade. E 85% do sexo feminino. A Elaine disse que no serviço dela, 90% do sexo feminino. Então, quer dizer, está batendo com a estatística geral, que diz que 85% é do sexo feminino. Então, quer dizer, nessa estatística de 2020,
a gente ainda não tem a situação da pandemia. Eles, nessa de 2020, eles relatam de 2019 e até comentam do primeiro semestre de 2020, mas não tem uma estatística do ano inteiro de 2020. Então, quer dizer, eu não sei se com a pandemia a situação piorou, né? Mais ainda. E aquilo que ela falou, 1/3 dessas meninas estão notificadas no Sinan, quer dizer, somente 1/3 procurou atendimento médico e perdeu a oportunidade do que a Carmen mostrou, de fazer profilaxia de DST e da contracepção de emergência. Então, se elas não procuraram o atendimento médico, acaba que pode ocorrer a gravidez porque não teve esse atendimento para dar esse suporte para ela, além gravidez e IST. Então, quer dizer, realmente o trabalho de vocês é um trabalho assim, que eu valorizo muito. Porque é muito difícil as pessoas quererem trabalhar. Eu nunca quis trabalhar com violência sexual, porque assim, eu acho que é uma coisa tão difícil de você lidar, né? E a Elaine está 18 anos ou 19 agora, fazendo esse ambulatório? 19, Abre desde o microfone, 2002. Elaine. Oi, eu abri. Desde 2002 que o serviço foi criado. 2002. Então, 19 anos atendendo presente na cidade, lá em Nova Iguaçu, né? Em plena Baixada Fluminense, que é o lugar que a gente sabe que acontece coisa que até Deus duvida, né? E Carmen também já está há muito tempo fazendo esse tipo de atendimento, né? Então, só tenho que assim, dar parabéns a vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem, que é assim, de uma importância fundamental para essas meninas, né? E a gente vê qual é o caminho que a gente tem que trilhar para a gente conseguir essa redução da violência, que realmente está cada vez pior. Era isso. Denise, muito importante que você pontuou aí, né, que a Carmen mostrou quais as condutas que a gente faz no atendimento emergencial, a demora do acesso a esse atendimento, porque assim, eu trabalho com isso todo esse tempo e até hoje eu só tive um único caso de falha de contracepção de emergência. Nós já atendemos mais de 1.000 vítimas, então é uma casuística importante e é fundamental esse acesso. E muitas vezes os profissionais que atendem em unidades básicas, atendem em outros locais, referenciam, mas essa demora no atendimento pode levar a uma falha da contracepção de emergência e essa gravidez consequente da violência. Então, é fundamental a divulgação, a criação de serviços de atendimento de urgência para esse tipo de paciente. É um paciente que, muitas vezes, o profissional, quando se depara com ele, não quer atender porque causa um desconforto mesmo para todo mundo. Tem pessoas que perguntam como é que eu gosto de atender uma vítima de violência sexual. Isso não é gostar, isso é precisar. Essas vítimas precisam do nosso atendimento. Então, se nós não estamos para acolher essa vítima, ela vai sofrer diversas sequelas por conta dessa violência. Então, isso vai causando danos sucessivos a essa paciente, que, como a gente mostrou, pode levar até uma tentativa de suicídio. Então, é uma situação muito grave e que nossas atitudes que são fundamentais para minimizar os danos causados por essa violência. Eu estou dando uma olhadinha aqui no chat, algumas perguntas foram feitas, né? Eu acho que essa pergunta seria mais para você, Carmen, porque você que falou um pouco mais disso. O que fazer quando essa violência sexual é na escola e o que fazer se você, no exame físico, identifica que houve uma violência sexual e o responsável tem intenção de ir embora com aquela vítima e essa vítima é menor de idade. Se você chama o conselho tutelar, se você chama a polícia, qual é a conduta que a gente deve adotar diante de um caso desse? Bom, em primeiro lugar, se você tem algum sinal de lesão nessa criança, tem que tratar, né? E comunicar ao conselho tutelar.
quer dizer, eu acho que a comunicação ao Conselho Tutelar, acho que tem que ficar bem claro que quando a gente comunica ao Conselho Tutelar, quando a gente faz uma notificação, você não está acusando ninguém, né? Você está notificando uma suspeição e é um procedimento para garantir a integridade e a segurança da criança, né? Então, eu acho que você tem que comunicar ao Conselho Tutelar para ele adotar as medidas cabíveis, né? E, antes de mais nada, tratar essa criança de acordo com o que foi identificado. Lá no serviço, quando a emergência detecta violência sexual em qualquer criança e adolescente e que essa violência é confirmada, o próprio serviço social faz a primeira entrevista, e isso é 24 horas por dia, todos os dias da semana. O conselho tutelar é acionado e, geralmente, o próprio conselheiro tutelar acompanha essa menor com o responsável e para a delegacia para fazer o registro da ocorrência e, dependendo da situação, se essa criança estiver em situação de vulnerabilidade, essa criança é abrigada para poder evitar a perpetuação da violência sexual, que a gente sabe o quanto essa violência é crônica nessa faixa etária. Mais alguma questão, pessoal? Temos ainda um tempinho aí. Fiquem à vontade. O tema realmente é muito empolgante por um lado, difícil por outro, mas necessário, como as apresentadoras colocaram aqui para todos nós. Olá, boa noite. Oi, não. Parabenizo as apresentações, agradeço demais, né, doutoras Carmen e Elaine. A minha questão é, gostaria que vocês falassem um pouco sobre a experiência que vocês têm da questão do enfrentamento junto à rede, né? Como é que é o acompanhamento dessas crianças e desses jovens, né? Se vocês têm essa possibilidade de estar realmente construindo um plano, um projeto, né, para essas crianças, para protegê-las e dar uma continuidade nesse acompanhamento. Obrigada. Olha só, quer dizer, a composição do Conselho Tutelar ela varia de lugar para lugar, né? Então, assim, na minha realidade agora, a gente tem uma certa dificuldade de ter um relacionamento mais estreito com o Conselho Tutelar que possa garantir uma proteção maior a essas crianças, entendeu? A gente consegue fazer um atendimento, um segmento ambulatorial, né? A gente faz o segmento ambulatorial delas no serviço, a gente dispõe de uma infectologista pediátrica, de um serviço social específico, psicologia específica. Então, esse atendimento clínico a gente consegue fazer, entendeu? Agora, essa relação, né, com os órgãos oficiais, a gente tem uma certa dificuldade. Não tem essa facilidade que a Elaine referiu no serviço dela lá em Nova Iguaçu, tá? Não sei se eu te respondi. Não, eu agradeço, porque realmente é o que a gente passa, acho que todo mundo que trabalha com essa questão enfrenta, né, esse tipo de dificuldade, porque você consegue fazer aquele atendimento, mas depois o segmento não tem aquela construção, né, a possibilidade de fazer uma construção mesmo de um acompanhamento, né, efetivo. Então, isso é realmente uma questão que cada região tem. A gente vai construindo, eu falo, as relações entre as pessoas, entre os profissionais, para poder, né, depois expandir isso para todas as instituições envolvidas. Agradeço muito. Mais alguma questão?
Boa noite, posso? Claro, Carla. A questão da notificação de violência, ela é vista e é assumida pela saúde, né? Mas a gente entende que existe uma rede de proteção, ou deveria existir realmente uma rede de proteção no território. E assim, me incomoda bastante a falta de sensibilização da rede como um todo, por exemplo, as OSCs, né, que tem essa criança que visualizou, que teve o primeiro contato com essa criança, vítimas de abusos de violências tão diversas, e elas não fazem as notificações, né? Por que não estender as notificações de violência? Eu sei que o Sinam é habilitado apenas para a saúde, mas por que não habilitar, não sei, um outro sistema ou unificar para que toda a rede pudesse fazer sim as notificações de violência? E agora, só estendendo um pouquinho, em épocas de pandemia e nas aulas remotas, a gente deveria usar sim as plataformas que a educação está usando, que a diretoria de ensino está usando, para falar para essas crianças que a gente está de olho, que eles podem contar conosco, e a gente perceber no olhar deles uma situação de negligência ou de violência, porque agora eles estão presos com seus algozes dentro das suas casas. E a professora, quando ela está numa live, está numa aula online, ela consegue perceber elementos muito além do que se mostra ali. Eu acho importante a gente fazer, não sei, uma conversa, uma parceria, mas eu fico muito apreensiva com essa nossa só observação do distanciamento. Acho que era isso. Eu acho que esse trabalho intersetorial, principalmente com a educação, ele é fundamental, né? Eu acho que o atendimento ao adolescente preconiza esse relacionamento intersetorial para realmente trazer esse adolescente para um acolhimento mais positivo nos nossos serviços. Eu acho que é uma ideia que esse momento de pandemia nos oferece. Eu gostaria só de acrescentar. Boa noite, eu sou a Samara. Eu trabalho no NPJ-CRES, que é da área da assistência social. E a gente, quando a UBS geralmente identifica uma violência sexual, eles fazem um relatório e encaminham, né, via SAS, que é a Supervisão da Assistência Social, e aí chega até nós, e aí a gente faz todo um trabalho com a família, né, e com essa adolescente ou criança, e aí a gente também encaminha para o SPVV, que é um serviço de proteção a crianças vítimas de violência, e aí há todo um trabalho em rede em todos, e aí também com o Conselho Tutelar, com a UBS, com a assistência social, para que esse trabalho seja unificado, né, de toda forma, e essa criança adolescente que passou por essa situação de violência, ela seja atendida e que o seu direito seja garantido. Então, eu acho que é bem interessante isso. Não sei como é em outras cidades, né? Mas, pelo menos aqui onde a gente trabalha, a gente sempre tenta fazer esse trabalho unificado com toda a rede de proteção de garantia. Perfeito. Gente, eu gostaria de estar encerrando agora. Doutor, desculpa, eu queria só fazer um apontamento que eu já havia levantado a mão. Posso, doutor? Vale. Bom, então, eu gostaria, por mais que vocês já... parabéns pela excelente apresentação, né? E por mais que vocês já abordaram o assunto que eu vou mencionar, eu gostaria, se possível, que vocês aprofundassem um pouco, né? Porque eu vejo que nós, profissionais da saúde, temos muita dificuldade no manejo da situação de violência quando o adolescente, a adolescente, garante que foi consentida, né? Então, vocês já abordaram essa temática, mas eu gostaria que vocês aprofundassem um pouquinho mais. Com relação à relação consentida, sob que aspecto que queria que eu abordasse um pouco mais?
Eu não entendi assim especificamente a pergunta. Então, o quanto, quando a adolescente garante que é consentida, né? O quanto realmente vale a pena toda a questão do SINAM, todo o procedimento, né? Como que nós, profissionais da saúde, podemos fazer um manejo correto dessa situação? Não sei se ficou claro. Essa questão da relação consentida, isso é uma ampla discussão. A gente teve esse fórum com a participação de várias profissionais, de várias esferas, jurídica, médica, bioética, porque a questão dela ser consentida, na visão do médico, prevalece o exercício da sexualidade sem julgamento se é certo ou se é errado, mas muitas vezes existe um núcleo familiar estabelecido nessa relação. E, sob o aspecto legal, não existe nenhuma justificativa, nenhuma situação em que você colocasse que não haveria necessidade de notificação. Ou seja, uma adolescente de 13 anos, se ela tiver uma relação consentida e a família acolheu, a família assumiu, essa menina está fazendo um pré-natal, vai se estabelecer um núcleo familiar, tem apoio dos pais, de ambos, e, pela lei, ele é visto como um agressor sexual. Então, quais as implicações para essa adolescente, para esse adolescente, para essa estrutura familiar que estava formada em torno desta criança que vai nascer por essa gestação? Então, essas questões é que nós discutimos nesse fórum, porque a gravidez na adolescente menor de 14 anos não pode ser vista qualquer gravidez da mesma forma, todas elas serem criminalizadas, né? Isso não quer dizer que a gente apoie que o adolescente com menos de 14 anos deva engravidar, mas que, diante do caso de uma gestação, que ela não seja encarada como um crime, independente da situação que levou a essa condição. Obrigado. Antes de terminar, eu queria apresentar aqui uma mensagem da doutora Albertina. Tá? Eu peço que vocês ainda permaneçam, que a doutora Albertina tem uma mensagem aqui para todos nós. Estou anunciando para todas e todos o início, a inauguração do ambulatório de sexualidade na Casa do Adolescente de Figueiras. Funcionará todas as segundas-feiras, das 8 às 12. E pela primeira vez estaremos juntos no mesmo ambulatório, uma ginecologista e um urologista, cuidando das queixas de sexualidade, das situações de dificuldades sexuais para os homens e para as mulheres. A doutora Maria de Fátima Duarte estará atendendo as adolescentes, mulheres adolescentes, e o doutor Roberto Juliano estará atendendo os homens adolescentes. Esta é uma abertura que nós queremos para registrar, ajudar a multiplicar para as outras casas e para outros serviços essa nova abordagem. Conto com vocês. Bom, mais alguma questão que vocês gostariam de colocar? Podemos terminar? Agradecendo mais uma vez a doutora Carmen, a doutora Elaine, pela brilhante apresentação de um tema tão importante e necessário para esses nossos adolescentes e crianças no nosso Brasil.
Muito obrigado a todos pela audiência, que hoje foi expressiva, né? Uma das maiores que nós tivemos até hoje. E convidamos a todos na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, às 17h30, para mais uma apresentação do programa Saúde do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Muito obrigado a todos, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos que nos assistiram no nosso canal. Um abraço. Até logo, gente. Obrigado.